Olá pessoal, voltando aí à nossa aula de genética, continuando a falar sobre diferentes padrões de herança, vamos agora falar sobre uma parte bem legal. Acabamos de ver a dominância incompleta e agora vamos ver outro padrão, a codominância. Galera, o que seria a codominância? Nesse caso, assim como a dominância incompleta que vimos, não vai haver relação de dominância e recessividade. O heterozigoto, ele vai apresentar simultaneamente os fenótipos dos homozigotos. Caramba, como assim? Vamos ver como isso acontece. A gente também não vai falar em alelos dominantes ou recessivos nesse caso, tranquilo? Então aqui tenho aquele mesmo exemplo. Se tivéssemos uma florzinha cujo genótipo é Bzão, Bzão, e o fenótipo é cor branca. Nesse caso, estamos avaliando a cor. E aí temos uma florzinha vermelha, Vzão, Vzão. Vimos na dominância incompleta o quê? Que o heterozigoto ele ia ter um fenótipo intermediário e me daria, então, flores rosa, certo? Agora, nesse caso, se nós tivermos uma codominância, nós vamos ter as duas características juntas. Então, na nossa prole, olha o que a gente vai ter. Vamos ter plantinhas, florezinhas com as duas cores juntas, tanto a vermelha quanto a branca. Então, elas vão ser manchadinhas aqui. Tem um exemplo clássico lá do gado Shorton, que ele é assim, ele tem um padrão de codominância e ele vai expressar as duas cores lá dos seus parentais. Mas eu coloquei aqui o exemplo das flores para a gente conseguir comparar e ficar mais tranquilo para a gente entender. E aí, se a gente pega esses dois aqui, pega os heterozigotos e cruza eles, a gente vai voltar a ter, então, flores totalmente brancas ou totalmente vermelhas. Galera, isso aqui é o quadrinho normal que a gente faz, tá? Vou até colocar aqui pra gente ver que seria se a gente estivesse cruzando aqui, ó, essas duas plantinhas heterozigotas, então a gente teria Vzão, Bzão e Vzão, Bzão. Então, o que daria isso aqui pra gente? A gente teria, então, Vzão, Vzão, uma flor completamente vermelha, Vzão, Bzão, uma flor que vai expressar as duas características. Aqui, mesma coisa. E aqui o Bzão, Bzão, a flor que vai ser completamente branquinha, que é esse caso aqui. Viu que bacana? Então, essa é a diferença básica entre codominância e dominância incompleta, galera. Então, só a gente olhar pelo próprio nome aqui, ó, codominância. Esse prefixo co indica que estão juntos, então tem a dominância dos dois, digamos assim, né? Então ele vai expressar de fato os dois juntos, diferentes da dominância incompleta, em que eu teria uma mistura desses dois. Então é de fato como se eu estivesse misturando o branco e o vermelho, eu teria algo rosa, como se fosse um vermelho mais claro. Tranquilo? Bom, continuando então, vamos falar agora um pouquinho, galera, sobre uma questão bem interessante aí, sobre os casos de alelos letais. O que seria então esses alelos letais? Galera, são aqueles que quando estão em homozigose vão causar a morte do indivíduo. Então pode ser que, por exemplo, o Enem cobre algo assim, ele mostre um caso, porque as questões de genética não são, no Enem, não são decoreba não, tá? Elas são bem interpretativas. Então ele ia lá dar um caso e falando sobre a morte de algum indivíduo e perguntando que caso se enquadrava, se seria um caso de codominância, de dominância incompleta ou um caso de alelos letais, que é esse. E como que isso acontece? Temos o exemplo clássico dos ratinhos aí, heterozigotos. Eles são ratinhos de pelagem amarelada. E aí a gente tem casão, casinho, casão, casinho. E aí, galera, com isso, quando a gente cruza esses heterozigotos, a gente já sabe que aquele quadrinho vai nos dar o quê? Vamos lá? Casão, casinho, casão, casinho. Aí vai aparecer o meu homozigoto, né? Aqui vai ter meu casão, 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 casinho, casão, casinho e casinho, casinho. Então eu tenho lá
dois homozigotos, né? Esse dominante e esse aqui recessivo. E aí, pessoal, o que acontece nesses alelos letais? Olha aqui, o meu homozigoto recessivo, ele vai ter uma outra corzinha de pelagem. Agora, o meu homozigoto dominante, galera, quando esse gene letal aí, esse alelo letal, ele está em homozigose, ele vai causar a morte, que é justamente o casão. Então, esse embrião aqui, na verdade, nem vai virar um ratinho. O próprio embrião, ele não vai sobreviver. Tranquilo? Então, esse é um exemplo aí de alelos letais. Também é bem fácil da gente entender, galera. Agora vamos falar, pessoal, sobre um caso diferente, um caso bem interessante aí, sobre os alelos múltiplos ou a polialelia. O que seria isso? Nesse caso, nós temos mais de dois tipos de alelos por uma característica. Nós vimos ali, pessoal, vimos até agora, na verdade, essa questão de termos dois alelos aí diferentes para uma característica, né? Um dominante, um recessivo, ou então, se tivesse a questão da codominância ou dominância incompleta, enfim, nós teríamos, de qualquer forma, dois tipos de alelos. Só que quando a gente tem um caso de alelos múltiplos, então, nós temos mais de dois tipos de alelos. E como assim? O que é isso? Vamos lá. Vamos dar um exemplo clássico, que é polialelia em coelhos, que você com certeza já viu. Nesse caso, galera, nós temos 4 alelos diferentes para uma determinada característica, que no caso é a pelagem também, é a cor da pelagem desses coelhinhos. Então, que alelos são esses? Temos o C, que vai me dar a pelagem selvagem, o CCH, que é o chinchila, o CH, que é o Himalaia, e o CA, que é o albino, que é o que a gente mais conhece aqui. E aí, galera, o que isso vai nos dar? O que esses alelos vão nos dar? Fenótipos diferentes. Aqui eu tenho uma pelagem selvagem, que é algo mais marrom. O chinchila, que é mais clarinho, meio acinzentado, meio amarronzado, algo assim. O Himalaia, que é branquinho, mas tem umas manchinhas cinzas também. E o albino, que é aquele que conhece, que é o famoso coelhinho da Páscoa, que é totalmente branquinho de olhos vermelhos. E aí, os genótipos que vão nos dar esses fenótipos. Vamos ter que ver o seguinte, galera. O selvagem, o alelo selvagem é dominante sobre o chinchila, que é dominante sobre o Himalaia, que é dominante sobre o albino. Isso aí a gente tem que saber, mas é bem clássico. E se cair no Enem, eu acredito que ele também vai falar nessa questão da dominância. O que isso nos dá? Se eu tiver esse C aqui em homozigose, eu vou ter o selvagem. Se eu tiver o C em heterozigose com o chinchila, também vai expressar selvagem, com Himalaia também ou com albino também. E assim sucessivamente, galera. Para expressar o chinchila, eu tenho que ter em homozigose ou ele em heterozigose com os outros que têm a dominância menor, certo? E aqui é a mesma coisa. Então, vai reduzindo o número de genótipos disponíveis aí até chegar somente nessezinho. O albino tem que ser o CACA, porque ele tem o padrão, ele é o menos dominante de todos, o alelo menos dominante que a gente tem aí. Tranquilo, galera? Bom, então fiquem ligados aí, vamos para a próxima aula falar mais um pouquinho de genética. Até lá!